Então, pessoal, os eupátridas, que eram os bem-nascidos, eles estavam lá no topo do bolo, no topo da sociedade, mas era um número bem pequeno, bem reduzido, era só a nobreza. Na camada de baixo estavam os homens livres, e os homens livres eram divididos, né? Então, os homens livres eram pequenos proprietários e artesãos, e eles eram chamados de georgoi, e também tinha os trabalhadores rurais e urbanos, que eram os tetas. Então, eles estavam na parte de baixo, né? Na segunda camada ali da sociedade. Abaixo dos homens livres, que eram os georgóis e os tetas, né? Estavam os estrangeiros. Pessoal, tá aparecendo aqui para mim que a internet tá um pouco ruim. Então, possa ser por isso que a Larissa não está conseguindo, tá? Os estrangeiros estavam abaixo dos homens livres e eles eram chamados de metecos, desculpa, eram os metecos. Eles também eram livres e eles não tinham direitos civis e nem direitos políticos. Então, os estrangeiros, que eram chamados de metecos, eles eram livres, mas eles não tinham direitos, nem políticos e nem civis. E lá embaixo, na última camada mesmo, eram os escravos. E os escravos eram a maioria da população em Atenas. Então, os bem-nascidos, os eupátridas, era a minoria, bem poucos mesmo. E os escravos eram a maioria da população. Lá em Atenas, quem eram os grandes senhores, né? Como a Pro já falou, eram os que estavam ali em cima, eram os nobres, ali na primeira camada da sociedade, eram poucos, pessoal. E quem eram eles? Eles eram proprietários de pequenos lotes de terra, eles também tinham lojas, pequenas oficinas e tinham poucos escravos ao seu serviço. Então, os grandes senhores, que eram poucos, não eram muitos, eles tinham pequenos lotes de terra, não eram grandes lotes, não, eram pequenos lotes de terra. Alguns tinham pequenas oficinas, lojas, mas eles tinham uma característica em comum: eles tinham alguns, poucos, escravos ao serviço deles. O artesanato e o comércio possibilitou e provocou uma mudança muito forte em Atenas, porque através do artesanato, que era a base da economia deles, e do comércio, isso possibilitou o enriquecimento dos georgóis, certo? Vamos voltar aqui para ver quem são os georgóis. Relembrando, ó, eram os pequenos proprietários e artesãos. Então, através do comércio, esses pequenos proprietários e artesãos, que eram georgóis, eles começaram a ficar ricos. O comércio possibilitou o enriquecimento dos georgóis. E aí começou um conflito, pessoal, um conflito muito grande em Atenas. Por quê? Os eupátridas não gostaram nada disso. Os eupátridas, os bem-nascidos, estavam lá no topo da sociedade. Eles ali só podia ser quem era nobre, filho de nobre, neto de nobre, bisneto de nobre. Eles não iam admitir que a segunda camada da sociedade subisse para a primeira, né? Que os georgóis agora pudessem estar entre eles. E os tetas, que eram os trabalhadores urbanos e rurais, eles também queriam melhores condições de vida. Eles também queriam participar do governo. Então começou um conflito muito grande ali em Atenas, entre eupátridas, que eram os bem-nascidos, os georgóis, que agora estavam enriquecendo, e os tetas, né, que eles queriam, eram os trabalhadores rurais e urbanos, que eles também queriam ter direito, ter acesso e ter melhor condição de vida. No meio desse conflito todo, gente, é que surge a democracia. Nós falamos na outra aula que é da Grécia que vem esses princípios e essas palavras que até hoje, né, faz parte da nossa vida. Então, ali em meio a esses conflitos, surge a democracia, porque a democracia foi resultado de reformas que ocorreram durante um século e meio, reformas sociais e políticas, que elas buscavam neutralizar, acabar com esses conflitos que aconteciam ali em Atenas. Então, com essas reformas que duraram um século e meio,
surge como solução a democracia. Em 621 a.C., nós temos o primeiro código de leis escrito. Muito importante isso, pessoal. Primeiro código de leis escrito, vem lá da Grécia, em 621 a.C., e é atribuído a Dracon. Ele se tornou muito famoso, esse código, porque ele era muito severo. Por exemplo, um simples roubo de um repolho poderia gerar a morte. Um simples roubo, gente, não tem que roubar nada, né? Mas entre roubar um repolho e matar uma pessoa, né? Tem uma grande diferença. Só que ali nesse código de leis escritos ali, feito por Dracon, provavelmente, o simples roubo de um repolho poderia levar a pessoa à morte. Isso quer dizer, esse código era muito severo. Um outro reformador ali da época é Solon. Solon, ele pertencia à nobreza e ele escreveu uma constituição. Solon escreveu uma constituição e um programa de reformas sociais, como o fim da escravidão por dívida. Lembra que eu falei no começo da aula que eles estavam tão endividados ali em Atenas que eles mesmos se ofereciam como pagamento, se tornavam escravos, se vendiam como escravos para pagar sua dívida. Então Solon vem, faz uma constituição onde isso acaba, não pode mais ser assim, né? Não vai ter mais escravidão para pagar dívida. E ele também faz a definição de renda como um critério da cidadania. Atenas, pessoal, foi uma das primeiras sociedades a quebrar a tradição da linhagem. Nós temos visto nessas civilizações antigas que quem está lá no topo, quem é nobre, só vai ser nobre o filho dele, o neto dele, o bisneto dele, né? Era assim, ninguém que estava numa camada da sociedade abaixo poderia subir. Não, você é pobre, você vai morrer pobre, você não vai, sabe? Era assim o pensamento. Mas ali em Atenas surge essa quebra dessa tradição, né? Onde a posição de um indivíduo dentro da sociedade dependia do nascimento dele. Isso foi quebrado ali em Atenas. Por quê? Porque o comércio estava gerando riqueza. O comércio estava criando novas elites. Os georgóis, né, que eram artesãos, né, pequenos proprietários, agora eles começam a crescer, eles começam a enriquecer através do comércio. Então, uma das primeiras sociedades a acabar com essa coisa de que só nobre ia ser nobre para sempre e quem fosse um trabalhador rural, um trabalhador urbano, um pequeno proprietário não ia poder subir na vida, isso acaba ali em Atenas. Eles quebram essa tradição. Os maiores beneficiários das reformas que ocorreram em Atenas foram os ricos. E os mais pobres continuavam insatisfeitos, e a situação crítica ali em Atenas levou ao surgimento da tirania.